Na atividade 3, nos fala que a Cristina possui uma padaria e no seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme a tabela abaixo, que envolvia pão de sal, pão de doce, leite, bolos, biscoito de polvilho, torta de frango e as quantidades que foram compradas e o preço pelo qual cada um foi comprado. A partir daí, a atividade pede para que nós ajudemos a Ana no balanço, calculando os preços totais de venda, pois por item, pois o valor total de cada venda vai depender disso. Eu quero calcular o valor unitário primeiro, para depois calcular o valor total. O primeiro é o pão de sal, nós vamos pegar item a item. O primeiro item é o pão de sal, são 152 pães de sal a 50 centavos. Então eu vou multiplicar 50 centavos, que é 0,50 vezes 152. E aí de vermelho a nossa primeira linha, porque eu estou multiplicando pelo 2 que está nas unidades. Então eu vou multiplicar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Porém, pessoal, imaginem que nessa posição eu teria ali 10 décimos. E quando eu falo em 10 décimos, esse representa um inteiro, né? Que é o nosso número inteiro. Porque se eu tenho um inteiro e eu divido ele por 10, eu não teria ali 10 partes, né, que corresponderia à nossa casa, à nossa unidade de medida décimos. Então eu estou fazendo o caminho ao contrário. Isso é só para compreender, para vocês entenderem o que seria o tal do vai 1. É porque eu cheguei em um ponto que eu aumentei e passei da capacidade dessa posição, que seria 9 décimos. Porque quando eu tenho 10 décimos, eu posso representar que ele equivale a 1. E aí ele passa a ser o inteiro, né? Posteriormente, eu multiplico 5 por 0, é 0. 5 vezes 5 é 25, e aí acontece a mesma coisa. Eu deixei só o 5, porque o 5 é uma unidade que está ali, digamos assim, fracionada. Ela ainda não foi totalizada, não ultrapassou a capacidade daquela posição, daquela casa decimal, que é até o 9. Eu poderia chegar até o 9 ali, que sem problema nenhum. Porque quando chega no 10, eu posso transformar esses décimos que nós temos, essa casa decimal, em um inteiro. E aí chegou duas vezes no 10, porque eu tenho 25. Então chegou no 10 mais 10 e parou no 5. Essas duas vezes que chegaram, né, no 10, eu vou juntar e passar para outra casa decimal como um inteiro. Então eu tenho aqui 25, 5 vezes 0 é 0, e aí eu vou utilizar as duas unidades que eu encontrei anteriormente. Depois, faço a mesma coisa com 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 0 é 0 novamente. Como eu havia falado anteriormente, eu vou simplesmente somar, mantendo a mesma ordem aqui, pessoal. A vírgula não está aqui em cima, então nós vamos colocar ela no mesmo lugar. 0 mais 0, 0. 1 mais 5, 6. 2 mais 5, 7. E aí eu tenho R$ 76 de pão de sal. E aí só lembrando, pessoal, que 0,50 é igual a 50 centésimos no caso, né? Então, eu tenho que pensar que pode ser 50 sobre 100 ou que pode ser um meio, metade. Por quê? Porque 50, 100 dividido por 50 é 2 e 50 dividido por 50 é 1. Então, 152 vezes 1 sobre 2 é uma conta que eu também poderia fazer e encontraria 152 vezes 1 dividido por 2. Repara, sempre que vocês tiverem essa situação, eu poderia, como eu estou falando de 50 centavos, que é a metade, só que você vai multiplicar esse 0,50, repara que 76 é exatamente a metade de 152. Já aqui no pão de doce eu tenho 61 vezes 0,65 centésimos, ou seja, 65 centavos. E a partir daí eu utilizo esse número decimal multiplicado pelo 61. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6 é o 6. E 1 vezes 0 se mantém o 0. 6 vezes 5, pessoal, 30. E aí é o que eu falei. Como você deixou 30 aqui nessa última casa decimal, que representa os centésimos, é como se eu tivesse chegado até 10 uma, duas, três vezes. Então eu posso falar
que esses 30 centésimos, eles podem ser também representados como 3 décimos. Então, se eu tenho 3 décimos, quando eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes 6, eu vou chegar em 36 décimos, mais aqueles 3 décimos que eu peguei do lado de cá. Então, 36 mais 3, 9. E aí, os 3 décimos que eu tinha, eu vou passar ele aqui para as unidades. Então, vai ficar 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Passou o 3 só agora, mas esse era outro, tá, pessoal? E aqui eu vou somar 5 mais 5. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. Mantenho uma vírgula ali na nossa mesma casa decimal. Eu tenho o 9 e o 3. Então, R$ 39,65. Já nos leites, eu vou multiplicar 30 vezes 3,55. Então, eu tenho R$ 3,55 vezes 30. Coloquei novamente uma parte, um dos algarismos de vermelho e um de azul, para vocês saberem o resultado de cada uma das multiplicações. Multiplicando por 0, vai ser os 3 zeros. 3 vezes 5, 15. Mesma coisa. Repare, aqui é a casa dos centésimos. Se deu 15 centésimos, eu posso deixar 5 aqui. E os 10 centésimos, eu falo que ele representa um décimo. Por que um décimo passa a ser um décimo daqui? Porque 3 vezes 5 é 15 décimos, mais um décimo, 16, que é exatamente esse que eu coloquei aqui embaixo. O 6 que eu coloquei era o 1 que estava lá no alto. E aí, como deu a conta 16 décimos, eu posso pegar 10 décimos e transformar em uma unidade. E aí eu vou ter, no caso aqui, 3 vezes 3, 9, mais a uma unidade que eu peguei do outro lado, 10. Somando isso aqui, 0, 5 mais 0, 5, 6 mais 0, 6. Aqui temos o 0 novamente e 1, então é 106,50. Já nos bolos é R$20 vezes 6,30. Então, 6,30 vezes R$20. De vermelho ali eu tenho 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 6, 0. O 2 de azul, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 6, 12. Essa não precisou da gente fazer aquela transição. Então, 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0 novamente. 6 mais 0 é 6. 2 mais 0 é 2. E 1, nós mantemos aqui R$ 126 os bolos. O próximo item é o biscoito de polvilho. Ele custa R$ 9,50. Então eu vou multiplicar 11 vezes 9,50. E eu deixei cada unidade, né, as unidades de uma cor, as dezenas de outra cor, para vocês saberem quais são os resultados correspondentes. No caso, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 9 é 9, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Nesse caso, ele está na casa das unidades, então começamos das unidades. Esse outro 1, ele está na casa das dezenas e começamos das dezenas. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 9 é 9. Somando aqui, eu tenho 0, 5 mais 0, 5. 9 mais 5 unidades é igual a 14 unidades, pessoal. Então, se eu tenho 14 unidades, para vocês reforçarem aquela ideia do vai 1, você tem 14 unidades, você simplesmente junta 10 unidades. Você pega 10 unidades e passa para as dezenas, porque 10 unidades corresponde a uma dezena. Então, eu deixo aqui só o 4 e passo o passo 1 para o outro lado. Quando eu passar esse 1 para o outro lado, eu vou somar 1 mais 9, que vai ser 10. Então, teremos 104,50. Já a torta de frango, ela custa R$ 5,00 e aí eu fiz o cálculo sem armar a conta. R$ 5,00 vezes 5, R$ 25,00 ao total.
E aí eu peguei a tabela e coloquei na tabela todos os valores que nós havíamos calculado. 152 vezes 50 centavos igual a R$ 76. Depois 61 pães de doce de 65 centavos igual a 39,65. E aí peguei 106,50, 126, 104,50, R$ 25 e depois somei. Somei as quantidades porque é o que era pedido. Então, somando todas as quantidades, eu tenho que 2 mais 1 mais 1, 4 mais 5, 9. Então, nosso primeiro número é 9. Depois eu somo as dezenas, que 5 mais 6, 11, mais 3, 14, mais 2, 16, mais 1, 17. Na nossa casa aqui, das dezenas, nós temos 17 dezenas. Então, pessoal, 17 dezenas representa 170 mesmo, 170 unidades. Porém, eu vou pegar dessas 17 dezenas, eu vou pegar 10 dezenas e transformar em uma centena. Então, peguei 10 dezenas, transformei em uma centena e deixei as 7 dezenas aqui no lugar. Eu estou reforçando essa ideia justamente para vocês entenderem qual que é a questão do vai 1. Ah, vai 1. Não, você transformou uma determinada quantidade, seja de unidades, seja de dezenas, seja de centenas, e passou para a próxima casa decimal. E aí temos duas centenas e fica 279 a quantidade. Os valores aqui do preço unitário, o total do preço unitário é a mesma coisa, eu vou somar todos. E aí nas unidades aqui, nos centésimos, eu tenho 5 mais 5, 10. Então, 10 centésimos é o mesmo que 1 décimo. Então, eu vou somar 5 mais 6, 11, mais 5, 17, mais 3, 20, 25. Então, eu tenho, não, 5 mais 6, 11, mais 5, 16, né? Mais 3, 19, 24, com mais 1 que a gente passou para cá, 25. E aí sim eu vou ter 25 décimos. Novamente eu pego 20 décimos, que corresponde a 2 unidades, e coloco para o lado de cá 2 unidades para que eu possa somar. 2 mais 3, 5, mais 6, 11, mais 9, 20, mais 5, 25. E aí, por final, eu vou somar o preço total: R$ 76,00, R$ 39,65, R$ 106,50, R$ 126, R$ 104,50 e R$ 25. Somando todos esses, eu começo novamente. Aqui só vai mudar a nomenclatura, pessoal. Eu sempre começo da direita para a esquerda. Como tem a vírgula, aqui nós estamos nos centésimos, embora a gente está falando de dinheiro aqui nos décimos, unidade, dezena e centena. Então, lá na primeira casa decimal, eu só tenho 5. Então, 5 mais um monte de zeros é 5. Depois, na casa aqui dos décimos, que financeiramente representaria em dos centavos, eu tenho 6 mais 5, 11, mais 5, 16. Então, esses 10 décimos, como eu já havia falado, é a mesma coisa que eu dividir uma unidade por 10. Então, eu tenho um décimo. Se eu tenho 10 décimos, eu vou ter uma unidade. Então, eu passo essa unidade para cá, para que eu possa simplificar a minha conta. Então, mais 6, 7, mais 9, 16, mais 6, 22, mais 6, 28, com mais 4 aqui, 32, com mais 5, vamos ter 37. Pessoal, novamente, eu tenho 37 unidades. Das 37 unidades, eu deixo 7 unidades, pego as 30 unidades e transformo em 3 dezenas. Transformando em 3 dezenas, aí eu posso somar ela com todos os valores que eu já tinha nas dezenas. 3 mais 7, 10 mais 3, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, novamente, eu tenho 17 dezenas, que representa 170 unidades, e que também 10 dezenas pode ser uma centena. Se eu tenho 10 dezenas, 10 vezes 10, 100. 100 é uma centena, eu passo uma centena para cá, e aí eu passo a ter 4 centenas, que significa 477,65 centavos, o nosso resultado.